se passa com o combate aos incêndios e aos fogos em Portugal? Porque é que no nosso país parece que continua a existir uma calamidade nesta área? Porque é que a área ardida em Portugal é sempre superior a outros países mediterrâneos com condições climatéricas, atmosféricas e de floresta semelhantes ou pelo menos comparáveis à nossa? Há dois fatores que são fundamentais. Ou se quisermos, três. Um que não depende de nós, que são as condições climatéricas que em cada verão acontecem, mas com uma certeza. É que só há incêndios quando há vento de Espanha, vento do oeste. Okay. Quando há vento oeste superior a 30 graus, quando há umidade inferior a 30 graus e quando há temperaturas superior a 30 graus. Certo. E nós temos nos bombeiros uma regra que era esta, a regra dos 30. Okay. E quando isso acontece, e hoje a meteorologia avisa-nos com muita antecedência, temos que ir ao terceiro fator, que é a organização. Já lá vamos. Certo. Portanto, este é um problema que não depende de ninguém, depende exclusivamente das condições meteorológicas, mas que se repetem todos os anos. Sim, umas vezes com mais violência, outras vezes com menos violência. Até se tem vindo a agravar com o aquecimento global. Exatamente. Não dependem bem de ninguém, é mais ou menos. Mas é mais ou menos. Aqui, aí, com o aquecimento global, é que elas estavam, no passado, muito concentradas em 2 meses, julho e agosto, e agora vão, normalmente, da primavera até ao outono. Até ao outono. Portanto, estendeu-se Como, mais. aliás, em 2017 Exatamente. aconteceu. O outro fator é o fator da limpeza das florestas. E da limpeza das florestas, porquê? Porque se nós tivermos uma floresta limpa, mesmo com estes fatores adversos, nós temos um maior domínio sobre o controle do fogo. Claro, faz sentido também. O que acontece é que, durante décadas, ninguém ligou ao estado da floresta e, em particular, ninguém deu o exemplo que era o Estado que devia ter dado o exemplo. Porque o Estado tem as suas próprias florestas, ou teve, tem um espaço, abandonadas. Tem os parques naturais, Exato. Tem o Pinhal do Eiria, que foi o que aconteceu. Tinha o Pinhal do Eiria. Portanto, isto quer dizer que o Estado não deu o exemplo. Ou seja, as matas nacionais que são propriedade do Estado deviam estar todas um brinquinho, limpinhas, e depois exigir ao privado. Quem é que no meio disto trata bem a sua área produtiva? São os chuvosos. Claro. Porque esta sim é o produto da sua... Exatamente. E portanto essas estão bem. Há quem fale em corrupção, há quem fale em opacidade e dificuldades em responsabilizar cada um dos agentes envolvidos. É isto que vamos falar aqui no Voto Nulo. Não tem fontes de financiamento para limpar a floresta. Okay. E se tivéssemos verbas comunitárias altíssimas, como temos para a área do combate, provavelmente... Porque aí há um diferencial. Há um diferencial. E, portanto, o Estado o que fez, dá muitos anos esta parte, abandonou a floresta por completo. Acabaram-se com os guardas florestais. Exatamente. Acabaram-se com as circunscrições florestais. Acabaram-se com os trabalhadores na floresta. Portanto, nós deixámos de ter gente da floresta, deixámos de ocupar a floresta cresceu conforme quis e lhe apeteceu. Claro. Há um negócio da madeira. A madeira queimada é mais barata e, portanto, pode ser um negócio interessante a curto prazo, embora a longo prazo seja uma estratégia suicidária. Há também o negócio da celulose. Para quem é monocultura e cultura de crescimento rápido, como o eucalipto, é altamente vantajoso. Há também o negócio da especulação imobiliária, onde áreas ardidas que ficam disponíveis pode ser também muito apetecível e muito interessante. Há o negócio das indústrias, toda a indústria de equipamentos relacionada com o combate aos incêndios, que vai desde os equipamentos diversos, compostos químicos, extintores, etc. E há, naturalmente, também o negócio do combate aos incêndios pelos meios aéreos, que é extremamente oneroso, muitíssimo caro. Eu gostava também que fosse feito um estudo de saber quanto é que custa uma unidade de combate a incêndio florestal em Portugal e quanto é que custa em França. Não há nada desses estudos. Não. Que eu conheça. Pois eu também procurei alguma documentação e que não achei. Porque isso é um dos problemas que parece que em Portugal, no caso dos incêndios, nota-se, mas também se observa noutras situações, é que sistematicamente há que tomar decisões, nomeadamente políticas e técnicas, mas que muitas vezes não há dados, não há informação, não há números suficientes que permitam tomar essas decisões de uma forma informada e sustentável. Com tanta gente em Portugal, boa, que conhece os incêndios. Em 2017 foi notícia que havia um cartel de empresas espanholas que se dedicavam
aos meios aéreos de combate aos incêndios, que foi investigada e que foi acusada e que fazia negócios com o Estado português, lesando esse mesmo Estado em milhões e em milhões de euros. Ora, Portugal terá pago 3 vezes mais do que o serviço custava a essas empresas espanholas que, então, vendiam e alugavam aeronaves para o combate aos fogos e que fizeram, então, um lucro indevido de milhões e de milhões de euros. Segundo a imprensa espanhola da época, há cerca de 2 anos, dizia eu, empresas como Vialsa, Espejo, Martínez Ridao, Seguiza, Farrasa, eram empresas que estavam sob suspeita e que se encontravam normalmente num hotel para combinar preços e decidir quem é que ia ficar então com que parte dos lucros, neste caso lucros indevidos, sacados ao Estado português. Por exemplo, foram cobrados 1,6 milhões de euros no caso dos hidroaviões cedidos a Portugal em 2010. Neste caso, alugaram aeronaves por quase 4 vezes o preço do que seria o custo real do serviço. Ora, um caso muito interessante ainda no chapéu desta investigação é que esta Avialsa era uma dessas empresas, já cedeu a sua posição contratual a uma empresa na zona de Tondela, que era a Agro Montear, e que celebrou em 2015 um contrato com a Proteção Civil. Na altura estava essa Proteção Civil a ser dirigida por Francisco Grave Pereira, para a aquisição de 2 aviões anfíbios médios, correspondente a 1.350 horas de voo, com um preço contratual de quase 5 milhões de euros. Parece que o balanço que o Secretário de Estado fez em 2016, o Secretário de Estado da Administração Interna, Jorge Gomes, é que o combate aos incêndios já tinha dado milhões, dezenas de milhões, 50 milhões, falava ele, de lucros aos privados. E que o balanço que o Secretário de Estado fazia, então, da prevenção nestes últimos 10 anos era extremamente negativo, dizia ele, sobretudo, então, nesses mesmos meios aéreos. E agora vamos ao planeamento. E o planeamento tem, digamos, 3 áreas fundamentais. Uma área da prevenção, certo, uma área da vigilância e uma área do combate. E eu nem sequer agora vou ao combate. Vamos falar só da área da prevenção e da área da vigilância. Na área da prevenção, nós deixamos de formar os nossos jovens para a floresta. Certo, não há nada. A escola não tem o jovem na floresta, não faz visitas, não tratamos a ecologia, o ambiente, etc. adequadamente. Também não vamos tratar a floresta. Nomeadamente, de acordo com o portal de base do Governo, a Everjet, uma empresa de Domingos Névoa, um nome que vos pode soar familiar, posto que já foi condenado por corrupção, por outras andanças, essa empresa apresentou um valor de negócio que ascendeu aos 48 milhões de euros para operar e manter os helicópteros ao serviço da Autoridade Nacional da Proteção Civil. Depois de adjudicado, esse negócio foi mesmo investigado pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal do Combate à Corrupção da PJ. Outro exemplo, não menos importante, é o caso do Ciresp. O Ciresp, que é o Sistema Integrado das Redes de Emergência e Segurança de Portugal. O Ciresp é um caso muito estranho, porque nasceu, nada mais, nada menos, é filho de uma espécie de monstruoso aborto da sociedade portuguesa, que é o BPN. O Ciresp não devia existir. Pois. Ora, é verdade, o Ciresp nasceu daí, e por isso nasceu num contrato altamente blindado, que protege, obviamente, os detentores desse mesmo sistema de integrado de informações e de rede de emergência e proteção, que os protege, mas não protege o Estado, muito menos protege as populações portuguesas. Dúvidas que restassem, e basta ver o que é que aconteceu, de facto, em 2017. Como é que nós vamos ter uma rede de emergência quando a base não é a autonomia total da rede e é uma conflitualidade com aquilo que já existia na base? Que era o quê? O que já existia na base? As redes de interligação dos sites estavam em cabo aéreo ou em cabo subterrâneo. Se a minha principal ameaça para Portugal não são os incêndios. Não são? Não. É o risco sísmico. O sismo. Porque quando isso acontecer, toda a gente diz, não vai destruir isto tudo. E, portanto, se eu tinha na altura... Toda a gente diz que o Ciresp não falhará redondamente. Claro que vai! No sismo. E eu disse isso. Sabe o que é que aconteceu quando eu disse isso? Nunca mais quiseram ouvir a minha opinião. Mas é isso que eu ia dizer, me mandaram-no calar. Um clássico. Pronto. E eu calei-me.
Mas a verdade é que essa mesma rede, ela de facto nasceu torta, porque só poderia ser, não é? Estão a ver aquela comandita que dirigia o BPN e os seus aliados, depois foi renegociada, nada mais, nada menos, por António Costa, que esteve à frente do Ministério da Administração Interna, isto muito antes ainda de ser Primeiro-Ministro, mal renegociada, porque fizeram-se alguns cortes para poupar uns trocos, mas na verdade cortaram-se em funções essenciais. E hoje em dia, mesmo depois da calamidade de 2017, esse Ciresp continua a pertencer a privados, é uma parceria público-privada, um consórcio muito especial, na verdade, com estas condições contratuais absolutamente blindadas e quase obscenas. Continua a pertencer aos privados, à Altice, neste momento, e de facto, mesmo perante isto tudo, saiu incólume. O ministro Eduardo Cabrita encheu o peito de ar, fez voz grossa, disse que ia penalizar o Ciresp, a Altice, que iam ser aplicadas pesadas coimas e multas, que o Ciresp ia passar para as mãos do Estado, chegou mesmo a garantir o ministro Eduardo Cabrita, mas o que é que aconteceu? O ministro acabou por baixar as orelhinhas e afinal ficou tudo numa grande salganhada, numa grande confusão, porque os relatórios do Ciresp passaram a ser opacos, os jornalistas pediram estes relatórios não foram facultados, enfim, uma grande confusão, nomeadamente uma confusão tão grande em que o ministro disse que o Ciresp falhou em 9.000 horas em 2017, sendo que o contrato falhou apenas em 9.000 horas em 2017, sendo que o contrato permitiria, supostamente, falhar em 69.000 horas. 69.000 horas. Isto é um pouco estranho, considerando que cada ano tem 8.760 horas. Como é que então pode falhar 69.000? Ninguém compreende isto e continua a haver uma imensa nebulosa, uma névoa, já não domingos de névoa, mas outro tipo, de facto, de opacidade e de, ao fim e ao cabo, de negociata em torno do Ciresp. Nós não temos uma rede de vigilância adequada. E se os guardas florestais, por exemplo, desempenhavam essa função? Temos umas torres de vigilância, mas depois temos uns anos umas avionetes que fazem com os aeroclubes, depois temos uns escoteiros que fazem, ou seja, não temos de facto uma rede nacional de vigilância da floresta. Quer seja através de videovigilância, quer seja através da vigilância física, quer seja o que for. Não temos. Temos alguns aspectos e que funcionam bem em alguns casos, noutros funcionam mal. Portanto, precisávamos de olhar para isso. Se calhar o ideal até era meios combinados, não é? Videovigilância, como é evidente, vigilância presencial. Como é evidente. Depois vamos a um terceiro problema, que é, se isto tudo não correu bem, se a floresta não está limpa, se nós tivermos uma ignição e se não tivermos atempadamente o conhecimento dessa ignição e não tivermos capacidade para atuar sobre ela nos primeiros 10 minutos, certo, nós vamos ter provavelmente um fogo. E o fogo pode ser grande. Claro, e aqui, é incontrolável, ou e aqui há um meio que o Estado tem privilegiado ultimamente, que é aumentar o número de meios aéreos. Exatamente. Em vez tem sido de muito aumentar. polémico. E para mim, eu estou em total desacordo. Porque eu posso lá colocar os meios aéreos todos que eu quiser. Certo. Se eu não ocupar o terreno, e se não tiver uma boa vigilância, e se não tiver a floresta limpa, eu não domino fogo nenhum. Não adianta. Ou seja, acabou, enfim, em vez de, depois de Pedrógão, a coisa ter ficado mais cristalina, mais transparente, acabou por ser exatamente o oposto. E o Estado injetou lá mais 16 milhões de euros. Acabou por ser exatamente o contrário, porque afinal o Estado não ficou com o Ciresp, isso foi chumbado duas vezes, pelo Tribunal Constitucional, e depois as reuniões, essa negociação decorreu sem atas, sem qualquer registro, tudo à porta fechada, no maior secretismo e falta de transparência. Enfim, mais uns milhões para os bolsos das pessoas que não fizeram nada em 2017. O Ciresp, para funcionar como deve ser, eu não sei se vai lá com 100 ou 200 milhões. Tinha que saber, tinha que estudar isso. É muito dinheiro para pôr aquilo a funcionar. Se apoiares este projeto, se fores Patreon no Voto Nulo, vais ter acesso aos conteúdos totais, a todo o episódio. Vais também ter acesso à opinião total de cada convidado em cada episódio, às soluções e às propostas definidas para cada um dos temas e podes ainda fazer sugestões, mandar também as tuas ideias e as tuas propostas para toda a equipa do Voto Nulo. Obrigada, apoia este projeto.